Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Elias Souza. Se você gosta e quer saber um pouco mais sobre temas emocionais, você está no lugar certo. Então, antes de mais nada, já se inscreva, deixe seu like e o seu comentário sugerindo novos temas. O tema de hoje foi sugerido pela nossa inscrita Aline Bueno. Ela sugere falar sobre o vício em gamers ou videogame, jogos. Quer saber mais? Então, vem comigo. Eu não sei se você sabe o que significa a sigla CID, C-I-D. É Classificação Internacional de Doenças. Esta classificação, este CID, é como se fosse assim, um manual onde as pessoas procuram, as pessoas que trabalham nesta área de saúde, procuram estas classificações. E lá no CID-11, tá? Que é essa classificação internacional de doenças, foi colocado no CID-11 que o vício em jogos é uma doença. Tá bom? Então, depois de várias pesquisas, de vários estudos, foi comprovado que o jogo em excesso é um vício. E nós estamos falando aqui tanto o jogo eletrônico como o jogo de azar. Tem uma diferença? Tem. O jogo eletrônico é aquele, por exemplo, que o jovem vai para um quarto e fica ali jogando os seus jogos, Free Fire, não importa o que está jogando ali, talvez jogos retrô do Super Nintendo. Tem uns que ficam aí 8, 9, 10 horas só jogando, ou seja, esse já está num vício. O jogo de azar é aquele jogo ali de cartas, jogo de loteria, e tem pessoas tão viciadas nestes jogos de azar que às vezes vendem coisa dentro de casa. Tem casos que eu já presenciei de pessoas que furtam para jogar, então a pessoa já está no vício. Isto é como se fosse um vício seja em cocaína, seja qualquer tipo de droga aí, o vício em jogos. Mas eu quero concentrar neste vídeo mais falando aí sobre os games, tá? Pessoas que ficam jogando aí o tempo inteiro no quarto, principalmente adolescentes. Mas olha só, isso tem começado desde a infância. Porque tem pais que falam assim: toma o celular e me deixa em paz. Eu conheço crianças de 5, 6 anos que já têm um celular e com vários aplicativos, dentre eles o próprio YouTube, onde ele fica acessando ali desenhos, vem propagandas, vem um monte de coisa que ela não deveria assistir, mas assiste porque é a babá do século XXI. Os pais colocam o celular na mão do filho porque é uma forma de dar paz. A mãe precisa fazer alguma coisa na cozinha, a mãe precisa fazer os deveres de casa, estou falando de uma dona de casa, né? Ou até mesmo quando os pais contratam uma babá, essa babá, não estou dizendo que são todas não, tá? Não vamos aqui radicalizar, mas existe sim alguns babás que ao invés de cuidar da criança, coloca ali um tablet, um celular, para essa criança ficar ali sossegada e ela não precisar fazer nada. Eu estou falando de pais, estou falando de quem cuida de crianças em geral. Claro que eu não estou generalizando aqui, tá, gente? Eu sei que tem muitas pessoas que trabalham aí com seriedade, eu sei de muitos pais que prezam pela educação dos filhos, mas tem acontecido demais, muito mesmo. Eu me lembro que eu conheci uma família que tinha 3 crianças e essas 3 crianças não faziam barulho algum. Sabe aquele silêncio total dentro de casa? E eu pensava, poxa, que bacana, né? São crianças educadas, tranquilas. Depois eu descobri que cada criança tinha um tablet. E nesse tablet tinha jogos, tinha vídeos que ela assistia ali. Por isso, total silêncio. Hoje em dia você não vê mais as crianças correndo, brincando. É claro que eu estou dizendo hoje em dia, a gente não vê com aquela frequência
que tinha antes do celular, antes da internet. Mas o que acontece? Tem muitos pais que não sabem, mas tem filhos aí que ficam 6, 7 horas dentro de um quarto somente jogando o videogame o tempo inteiro. E alguns até falam assim, é melhor ele ficar no quarto jogando do que ir para a rua e correr perigo. É claro que ir para a rua, correr perigo, isso é muito ruim, mas precisam os pais estarem junto com esses filhos, proporcionar a eles diversão, passeios, acompanhar esses filhos, porque no futuro você pode se arrepender e muito. Certa vez eu conheci um jovem de 17 anos que ele jogava a noite inteira, um jogo online com vários amigos, inclusive fora do país. E este jovem, durante o dia, ele dormia o tempo inteiro. Então, não era raro ele ali por volta de 4, 3 da madrugada ali, ele ir pegar um prato de comida, colocar no micro-ondas para comer, que era o horário que ele almoçava na madrugada. E a mãe percebia aquilo ali e ficava bem chocada. Mas quando eu fui conversar com essa mãe, ela me passou que o histórico do filho foi esse. Desde criancinha, este filho tem acesso a jogos, tem acesso a celular, tem acesso a videogame. Então, eu não estou aqui falando, você não pode dar um videogame para o seu filho, você não pode deixar ele jogar um jogo aí no celular. Não é isso. É porque muitos pais colocam essa tecnologia na mão dos filhos e não estão nem aí o que vai acontecer depois. Participe com seu filho, coloque limites para ele desde criancinha. Você quer jogar? Então deixa eu avaliar que jogo é esse. Veja se é um jogo inocente, né? Por exemplo, tem o jogo do Mario Bros. Esse jogo é antigo. Eu pessoalmente não vejo nada nesse jogo do Mario Bros. É claro que não pode deixar a criança ficar jogando Mario Bros o tempo inteiro. Olha só, tem muitas crianças que estão com ansiedade, depressão devido a games. Por quê? A ansiedade, ela começa a jogar, não consegui passar a fase, tenta de novo. Não consegui passar a fase, tenta de novo. Isso vai causando o quê? Uma ansiedade. Algo que era para ser divertido pode se transformar aí em uma patologia, em uma doença, como é classificado lá no CID-11. Então tomem bastante cuidado, você que é pai, você que é mãe, tenha este controle aí do seu filho, porque provavelmente se você tem feito isso, colocado esses instrumentos na mão do seu filho, você está colocando algo que será danoso para ele caso não tenha controle. E tem casos, né, que se você procurar aí na internet, você vai ver de jovens que vieram a óbito. A óbito, sabe por quê? Jogou várias horas sem beber água, sem comer, não conseguia sair dali e ele morreu, não teve jeito, não conseguiu. É isso que você quer para o seu filho? É isso que você quer para sua filha? Eu tenho certeza que não. Então precisa os pais dar uma desacelerada na vida, tirar tempo. Se o seu filho vai assistir um desenho, senta com ele, veja o conteúdo que está nesse desenho. Eu já vi desenhos com coisas aí terríveis para crianças. E se o pai estiver junto ali com a criança, ele vai identificar e vai ver que aquilo ali não é um conteúdo para o seu filho. Se for TV fechada, bloqueie aquele canal que passa esse tipo de coisa, porque o futuro do seu filho não tem preço. Mas voltando ao assunto dos games, né? Tem que ter cuidado com isso. Alguns jovens, eu falo porque já me falaram isso, me falaram assim, Elias, o meu sonho é ser um jogador profissional de games. E isso dá muita grana, dá para ficar rico. Eu não estou dizendo que não dá para ficar rico. Dá para ficar rico sim. Eu já vi jovens que ganham muita grana jogando games. Mas tem um detalhe, são jovens que, em muitos casos, não estudaram, não têm uma faculdade, e isso um dia tudo acaba, porque se é jogo, sempre vai ter alguém que vai tentar alcançar e superar essa pessoa, e depois ela fica sem um futuro. E também, né, nós devemos dizer o seguinte aqui,
que se a criança decidiu em ser um jogador profissional, precisa que o pai acompanhe essa criança. É como alguns jogadores de futebol que uma das exigências de alguns times sérios é que a criança esteja na escola. Porque se aquilo ali não der certo, ele tem um outro recurso. Porque este vício em games, ele está crescendo muito, muito e muito. Eu posso dizer para você que eu já fui bem apegado em games, muito, não é pouco. Eu já fiquei um dia inteiro jogando game. Mas na minha época, era a época do fliperama, que a gente tinha que ir para o centro da cidade, tinha aquelas lojas cheias de máquinas, né? Tinha máquinas ali de todo tipo, você colocava uma ficha. Depois eu conheci o Atari. Quem é da minha idade aí deve estar se identificando, né? O Atari é aquele joguinho preto e branco, uma coisinha assim bem inocente, mas foi evoluindo, veio o Super Nintendo, vem o Xbox e outras coisas mais aí, né? E foi só evoluindo. E com esta evolução trouxeram muitos jogos também que não beneficiam o seu filho. Violência, desonestidade, muita incitação ao erro, tem muita coisa assim. E o pai e a mãe precisam estar atento a isso, porque depois que o seu filho estiver viciado, aí é bem difícil para tirar, muito difícil. Eu tenho muitas mães que me procuram dizendo: eu estou desesperada, não sei mais o que fazer, porque meu filho não larga o celular, ele fica trancado no quarto. Um dia uma mãe me relatou, né, ela até disse que não tem problema contar isso, por isso que eu estou falando. Ela disse que o pai foi lá e desligou o Wi-Fi. Este jovem, esse adolescente, ficou tão revoltado que começou a quebrar o quarto dele todo. Ficou uma pessoa transtornada, porque é a mesma coisa de você chegar para uma pessoa viciada em crack e tomar o cachimbo dela. É isso que acontece. Então, tomem cuidado com isso, porque isso é muito sério. Tem muitas crianças aí perdendo a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude por causa do vício em games, o vício em jogos. Eu estou falando aqui de jovens, mas como eu disse lá no início, os jogos de azar, tem muita gente que está viciada nisso aí e não consegue sair. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês e um alerta. Sim, é um alerta. Tem um joguinho aí que aparece às vezes, no YouTube eu não estou vendo muito, mas às vezes você entra no aplicativo aí que tem uma propaganda. E tem aquele joguinho ali do tigrinho, né? Que ficam as maquininhas rodando, é o caça-níqueis, né? Aquela coisa toda. E, inclusive o pessoal tá tão... Eu ia usar uma palavra aqui, mas nem vou usar não, mas eu ia falar pilantra, mas já falei, então é isso mesmo. Que sabe o que eles estão fazendo? Eles colocam o tigrinho, a maquininha rodando e uma imagem do Neymar falando: ah, este jogo é maravilhoso, é só você entrar, você já vai ganhar de cara não sei quanto, não sei o quê. Só que tem um detalhe ali, não é o Neymar falando, é inteligência artificial. Eles pegam a voz do Neymar, clonaram a voz dele e colocou o texto que eles quiseram. Se você reparar, a boca do Neymar não está condizendo com o que ele está falando. E tem pessoas que pensam assim: poxa, se o Neymar falou, eu vou lá e vou jogar esse joguinho aí. E detalhe, você nunca vai ganhar. Você vai ficar viciado nisso e vai perder muita grana. Inclusive, né, este joguinho aí do Tigrinho tinha influencers, aí pessoas que tinham um grande número de seguidores que estava incentivando isso. E muita gente caiu nesse golpe aí e talvez hoje esteja aí viciada neste jogo e não sabe como sair. Olha o perigo. Tem pessoas que perdem casa, olha só, casa, carros, perde a família por causa de jogo, o jogo de azar. Caça-níquel, então, meu amigo, caia na real. Caça-níquel você nunca vai ganhar. Aquilo ali é programado para você perder. Vai ter momentos que ele vai deixar você ganhar um pouquinho para você empolgar. Entende? É igual aquelas máquinas. Olha só o que eu estou dizendo para vocês. Parece uma coisa inocente. Mas tem aquelas máquinas de shopping que pegam os ursos, né, para levar para aquele negócio ali. Vocês já viram pessoas ganhando naquilo? Eu já.
Eu já vi algumas pessoas conseguindo. Normalmente eles conseguem naquelas máquinas onde os ursinhos são aqueles ursinhos de pelúcia ali, desculpa a sinceridade, mas bem feinhos, né? Aí consegue e tal, mas não são todos. Sabe por quê? Eu estava estudando sobre isso na internet e aquelas máquinas têm uma programação que depois de não sei de quantas tentativas, aquela garra ela aperta um pouco mais e a pessoa ganha aquilo ali. Aí o outro vê, ou até a mesma pessoa, poxa, se eu ganhei eu vou conseguir novamente. Ah, se você entrar aí na internet, você vai ver muitas pessoas dizendo assim, ah, o segredo é quando for pegar a garra, você dá 2 toques naquela bolinha ali, que ele... Sabe, isso aí não adianta nada. Eu estava no shopping há uns 15 dias atrás e eu vi uma mulher com o seu filho, eles gastaram mais de R$ 200, porque a ideia dela, ela me falou, era jogar apenas uma vez, que cada vez era R$ 10. Ela colocou 10, depois 20, 30, chegou a mais de R$ 200 e não conseguiu pegar nada. Só que passou um tempo, ela estava querendo pegar lá um urso lá que estava quase chegando perto ali. Agarrava e soltava. Um cara chegou lá do nada e pegou. Porque provavelmente foi a hora que a garra ficou mais forte ali. Eu não estou dizendo que todas as máquinas são assim, porque eu não sou especialista. Eu estou querendo dizer para vocês que às vezes tem pessoas aí gastando uma grana que não tem por causa de um vício de um jogo que talvez ali igual esse do urso não seja um vício, mas é o início de um vício. É como entorpecente. Tem pessoas que experimentam uma vez e não conseguem sair mais. Então tome muito cuidado com isso, né? Eu me lembro que quando eu comecei a jogar fliperama, aquela coisa toda, o meu pai me dava qualquer dinheiro. Eu me lembro que uma vez ele falou assim, eu vou pagar um curso para você. Eu fui fazer esse curso no centro da cidade. Depois de 10 meses fazendo esse curso, eu parei de ir no curso. Sabe por quê? Eu pegava o dinheiro e ia para os fliperamas, porque eu já estava viciado naquilo. Mas a boa notícia disso tudo é que tem como resolver. Como que se resolve isso? Com psicoterapia. É a saída. Você que tem um filho assim, você que já está nessa situação, precisa fazer terapia para poder sair deste vício. Lembrando que todo excesso, entenda isso, todo excesso esconde uma falta. Eu estou falando aqui de jogos, de games, mas pode ser qualquer outra coisa aí, excesso em alimentação, pode ser uma falta que tem dentro de você. E como você vai descobrir isso? Na terapia. E eu recomendo para você a terapia TRG, que vai agir diretamente nas raízes desses problemas, identificando onde está esta falta e por que você está no excesso, tirando você disso tudo. Mas precisa fazer este tratamento. Tem como usar medicamentos? Até tem, né? O psiquiatra pode lhe passar um medicamento para tentar reduzir alguma coisa aí, mas não vai resolver, tá? Porque medicamentos, meus amigos, não existe medicamento para depressão, ansiedade, pânico. Ah, Elias, existe sim, eu tomo. Não. Este medicamento que você toma aí é para amenizar o problema, ele não te traz a cura. Porque o que vai te trazer a cura é terapia. Um responsável, um bom profissional da psiquiatria, ele sempre vai te recomendar o quê? Que você tome o medicamento para amenizar e procure uma terapia, porque é a terapia que vai te tirar do problema original. E como eu disse, eu recomendo a terapia TRG, porque é uma terapia que vai agir diretamente nas raízes desses problemas. Nós não iremos amenizar problema nenhum aqui, nós iremos arrancar pela raiz. Então, se você quer melhorar, se você tem o vício aí do game, né? Se você tem o vício de jogos de azar, procure terapia, porque você não está vivendo, você está sobrevivendo. E eu gosto muito de usar esta frase que me acompanha há alguns anos. Pare de sobreviver, venha viver fazendo TRG. Eu espero ter lhe ajudado aí com este vídeo, porque lembrando, este vício em game está classificado internacionalmente como uma doença. Se você está aí viciado, e eu não poderia deixar de falar antes de terminar aqui, que você comece a identificar que você está viciado é quando alguém te chama para um churrasco e você prefere jogar. É quando um rapaz
tem uma moça que quer namorar com ele, mas ele prefere jogar. É quando um filho não quer jantar com os pais e prefere ficar no quarto jogando. É quando um marido não dá atenção para a esposa e prefere ficar jogando, porque tem muitos adultos também viciados aí no game. É quando um homem quer jogar truco no boteco e não quer ficar com a esposa, prefere ficar lá com os amigos. Isso aí já é um vício. Então não importa, né, se você tem idade aí de adolescente, se você é um jovem, um adulto ou é um idoso. Por exemplo, os idosos gostam muito de bingo. Bingo é jogo de azar. Tome cuidado, ou você vai deixar toda a sua aposentadoria lá no bingo e vai passar dificuldades. Eu conheço idosos que estão deixando de tomar os medicamentos para jogar. Então, vamos resolver isso aí. Espero ter lhe ajudado e até o próximo vídeo e um forte abraço.